Eu sei que quando a gente está começando na fotografia, uma das maiores dúvidas é sobre equipamento. Por isso hoje eu quero compartilhar com vocês um pouquinho das principais lentes que a gente usa aqui no estúdio. Eu sou Ana Rosé Stolato, fotógrafa de família e fundadora da Doralice Fotos, e eu sempre pensei que quando a gente investir em equipamento, a gente tem que fazer os investimentos certos. Por isso eu quero te explicar qual foi a ciência para hoje a gente ter esse kit e quais são as principais diferenças dela, como que a gente usa nos ensaios. Bom, então aqui a gente tem três principais lentes na Doralice que a gente usa. A primeira delas é a 24-70 da Sigma 2.8. A segunda, a 85mm 1.8 da Canon. E a 50mm 1.8 da Canon também, que é a famosa cinquentinha. Vou começar falando um pouquinho sobre a 24-70, quando que a gente costuma mais usar ela. Em tudo. A gente usa muito em eventos e também em ensaios aqui no estúdio, principalmente porque ela é uma lente zoom, então isso nos traz versatilidade de conseguir pensar rápido e ter diferentes tipos de imagem. Talvez uma imagem mais aberta, mais grande angular, quando ela está em 24, e uma imagem mais fechadinha, com fundo mais focado, quando ela está em 70. Então, principalmente como a gente trabalha muito com crianças em eventos, a gente tem que ter essa versatilidade para conseguir aproveitar e extrair ao máximo que a gente conseguir de forma mais rápida. Eu adoro usar a 24-70 por esse sentido. Então eu super indico que se você está começando e pensando em investir, ter uma lente zoom é muito importante para que você, em um único investimento, você já tenha essa versatilidade de uso, sem precisar nesse momento ficar tendo várias lentes de kit, fixa e etc. Uma coisa que você tem que ficar muito atenta quando você estiver investindo numa lente zoom é sobre a abertura dela. Nesse caso aqui, a gente tem uma abertura que é fixa, então mesmo em 24, ela tem uma abertura de no mínimo 2.8 e mesmo em 70 ela tem uma abertura de 2.8. Isso faz com que, mesmo sendo uma lente zoom, ela seja uma lente clara, porque eu consigo ter ainda uma abertura bem maior para ela. Algumas lentes zoom têm essa variação, às vezes quando você está com zoom em 70, ela sobe um pouquinho esse mínimo, né? Então ela se torna uma lente mais escura quando você está com um zoom mais fechado. É importante estar atento nisso, porque isso faz com que você tenha ainda essa versatilidade ali de composição de luz, quando você estiver em ambientes mais escuros, às vezes você ficar meio limitado ali de fechar o zoom em 70, porque a sua abertura vai necessariamente ter que subir um pouquinho. Por isso eu adoro essa lente, ela tem uma abertura fixa que me permite que mesmo em 70mm ela seja clara. Aqui no estúdio a gente gosta muito de usar principalmente as fixas, e aí eu vou explicar por quê. Mas, como a gente tem um estúdio pequeno ainda, com em torno de 30 metros quadrados, eu preciso recorrer às vezes a 24-70 por uma questão de ambiente, como ela tem essa versão grande angular de 24mm. Ou ensaios mais rápidos, que eu preciso lidar com a criança e com os pais ao mesmo tempo. Então, isso faz com que ela seja uma lente super versátil e acho que é um must-have para se você está iniciando na fotografia. A minha segunda lente que eu mais uso aqui na Doralice é a 50mm 1.8, a famosa cinquentinha. Ela é uma das lentes mais versáteis e que eu acredito que você, do início da sua carreira na fotografia até o final, você vai acabar utilizando. Ela tem uma distância focal que é muito versátil, que se assemelha ao nosso olhar, né? Então, ela é uma lente que a gente consegue usar sem distorções no rosto quando a gente está se aproximando ou quando a gente está mais distante. Então, é uma lente mais fiel, sabe? É o que a gente está vendo quando a gente está fotografando. Eu gosto muito dela porque ela já tem uma abertura ainda maior, o que nos ajuda tanto a ter aquele fundo desfocado que a gente ganha, né, com a profundidade de campo em 1.8, quanto com um ambiente escuro a gente tem essa versatilidade em abertura e em recorrer, às vezes, em dias nublados e etc. Além disso, ela é uma lente fixa, e toda lente fixa ela tem uma construção mais elaborada, de melhor qualidade, que nos entrega uma nitidez maior, né, uma textura de imagem melhor. Então, acho que é bacana pensar em uma fixa para você ter essa qualidade de imagem um pouco mais extensa do que na 24. Como a gente tem o zoom na 24-70, a construção, até para que não seja uma lente muito pesada, eles fazem esse combo de custo-benefício, sabe? Tanto que ela é já uma lente bem pesada. Então eles fazem esse custo de combo-benefício na construção com a versatilidade do zoom.
Por isso, as lentes fixas elas têm uma construção ótica melhor, que nos entrega uma foto de mais qualidade, com mais nitidez. Isso é um ponto que eu adoro, tanto na 50mm quanto na 85. Eu acho que se você hoje tem uma lente zoom, principalmente aquela que vem no kit, que é 18-55, eu iria para um primeiro investimento, eu iria para 50mm, porque ela vai te permitir uma foto mais clara, com desfoque maior. Mesmo quando a gente estiver falando de uma câmera cropada, ela vai te dar uma distância focal mais fechadinha, mais próxima de 85. Mas ainda assim, às vezes a gente usa o pé, né, galera? A gente anda pra frente, a gente vai pra trás. Então, quando a gente tá usando uma lente fixa, a gente tem que ter esse movimento. Tanto de pra frente e pra trás para aproximar, porque ela vai ser a mesma distância focal, então não tem como dar zoom, né? Os zoom são os nossos pés. Então, é importante ter esse movimento. E é muito bacana porque isso nos instiga a explorar diferentes ângulos ao redor de quem a gente está fotografando. Então acho que isso é muito bacana, isso também me instiga a ter mais criatividade na hora que eu estou fotografando com uma lente fixa. Então vamos para a última lente que a gente usa aqui no estúdio da Doralice, que é a 85. Eu confesso que eu gostaria de usar muito mais ela, mas justamente porque ela tem uma distância focal mais próxima, ela que vai mais distante, então ela vai além dos 70mm de zoom, que é 24-70, mas sendo uma lente de 85 com 1.8, ela nos dá uma textura que é assim, um absurdo de linda. Eu acho que a foto vira um grande algodão doce. Então eu acho que é muito legal explorar mais essa lente. Ela é muito boa para uma foto de retrato, para você pegar meio corpo. Então quando a gente está fazendo ensaios também externos, que a gente tem esse ambiente que a gente consegue se afastar mais do cliente, eu acho que é muito bacana usar a 85mm, porque ela traz uma profundidade de campo muito especial. Não é uma lente que eu indico se você não tem outras opções, porque eu acho que ela te deixa muito restrita. Então, a 50mm ou uma lente zoom vai te dar essa versatilidade, porque eu não acho, assim, eu não concordo com o ponto de você ficar investindo em várias lentes ao mesmo tempo. Eu acho que esse investimento ela tem que ser de uma forma muito sábia, sabe? Então, eu fui fazendo investimentos muito aos poucos, sentindo a necessidade. Hoje, por exemplo, eu sinto a necessidade de ter uma 35, que do combo das fixas é a que eu não tenho, mas justamente como eu já alcanço uma distância focal de 35mm na lente zoom, eu não sinto aquela necessidade absurda de ficar investindo em diferentes lentes. Então eu acho que ter sabedoria em fazer esses investimentos também. Por isso, a 85mm é uma lente que eu indico se você já tem, talvez, essa versatilidade com outras duas, uma lente zoom e a 50mm. Mas é uma lente que, assim, ela é muito única, assim, tem o diferencial dela. Bom, eu espero que vocês tenham gostado de saber um pouquinho sobre as lentes que a gente mais utiliza aqui na Doralice, um pouquinho sobre como a gente foi pensando em fazer esses investimentos, investir nesses usos. Eu acabo usando mais as fixas em momentos de retrato, onde eu tenho mais controle do que está acontecendo, onde eu tenho esse espaço para trocar a lente se for necessário. Então, por exemplo, em evento que as coisas acontecem, a gente tem que estar mais ali atento, eu acabo recorrendo à lente zoom. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, ou se vocês quiserem saber mais sobre outros equipamentos, outros conhecimentos que vocês gostariam de saber daqui do nosso estúdio, do nosso trabalho, vou ficar muito feliz em responder. Um beijo e até o próximo vídeo.